Glória a Deus. Graça e paz esteja com todos, amém? Pode dar um aplauso para Jesus que ele merece? Glória a Deus. Aleluia. Bom, estou muito feliz de estar aqui de novo, né? Semana passada estava comemorando meu aniversário de casamento, portanto não consegui estar presente, mas hoje então nós vamos encerrar, né, a nossa série de ministração. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então abra comigo em Apocalipse capítulo de número 3, por gentileza. Apocalipse capítulo de número 3. Apocalipse capítulo número 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 3, quem achou? Diga amém. Verso de número 14 a seguir. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aquele que ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e assentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Feche seus olhos, encoste sua cabeça. Pai, muito obrigado pelo privilégio de lermos a Tua palavra. Que o Senhor nessa noite possa ministrar no nosso coração. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor faça algo na nossa vida. Não faz sentido, Pai amado, nós entrarmos aqui e sairmos do mesmo jeito. Não faz sentido, Pai amado, nós virmos aqui e o Senhor não mudar o nosso caráter, não transformar as nossas vidas, não nos dá um direcionamento claro. Portanto, eu te peço, arranca, Pai amado, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Sua voz. Arranca tudo aquilo, Pai amado, que também nos impede de sentir, Pai amado, de ver a Sua movimentação. Em nome de Jesus, nós cremos e sabemos que o Senhor está neste lugar. E onde o Senhor está, Pai amado, vidas são transformadas, vidas são tocadas. Pai amado, nós temos uma direção, Pai amado, porque o Senhor faz essas coisas nas nossas vidas. Sem o Senhor nós definitivamente estamos perdidos, nós não somos nada. Então que o Senhor possa bradar no nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está de pé pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Acredito que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu uma parte desse trecho que nós lemos aqui, né, de Apocalipse capítulo número 3. Pois muita gente usa o versículo de número 20, né, principalmente para evangelizar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu cearei com ele e ele ceará comigo.
Mas hoje nós vamos aprofundar na igreja de Laodiceia, e para mim, né, é uma das igrejas que mais me ensina, porque é a igreja que mais se assemelha, embora durante todas as outras 6 ministrações nós conseguimos ver evidências claras, né, de algumas características dessas igrejas do primeiro século, que também batem com as nossas de hoje. Mas para mim, a igreja que mais se parece, infelizmente, com a igreja dos nossos dias atuais é a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja que não é nem quente nem fria, como diria um amigo próximo, uma igreja que vive balangando, né? Pastor, o que é viver balangando? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, né? Para quem me conhece, assiste as minhas ministrações, né, e ouve eu ministrar, eu falo muito disso, né, sobre permanência. Porque eu, Felipe, particularmente acredito que quando se trata de vida espiritual, nós não podemos viver de altos e baixos. Vida sentimental, sim, nós teremos dias felizes, nós também teremos dias tristes, isso é inevitável. Vida social também é inevitável, nós vivemos altos e baixos, né? Algumas fases da nossa vida nós somos cheios de amigos, outras fases parece que a gente não tem ninguém, não é verdade? Então é altos e baixos, mas na vida espiritual, irmão, se a gente viver altos e baixos é perigoso, porque o próprio Senhor Jesus, Ele repreende essa igreja justamente por isso. Por quê? Porque eles não eram nem quentes, ou seja, não eram nem fervorosos na presença do Senhor, não estavam ali, talvez como as demais igrejas, pelo menos fazendo as obras que deveriam com toda a devoção ao Senhor. Mas aqui eu acredito que o Senhor Jesus, quando Ele fala, vocês não são quentes, Ele está falando do fervor do Espírito, né? E Ele diz, vocês também não são 100% frios, vocês também não desacreditam de tudo, né? Não largaram a mão de tudo, não querem mais viver como igreja, não. Vocês são meia boca, né? Vocês são mornos. Pastor, qual que é o problema do morno? Deus detesta. Em algumas traduções diz. Outras dizem, estou perto de vomitar-te. Gente, ninguém vomita comida boa. Ninguém sente ânsia de vômito por algo bom, é ou não é verdade? Você come aquele brigadeiro mais gostoso, não vem aquela vontade de você vomitar. Geralmente é quando você come um feijão azedo, né? Um presunto que já venceu, misericórdia. E é a mesma coisa que Cristo está caracterizando esta igreja. E engraçado que a igreja de Laodiceia, né, o seu próprio nome diz que era uma igreja que tinha parcialmente algumas obras. Laodiceia significa aquela que é justa com a sua comunidade. Então eu acredito, né, que Laodiceia era uma igreja que servia porta para fora, até porque eles tinham muito recurso. Para quem não sabe, Laodiceia era uma das mais importantes e também mais ricas cidades naquela época da Ásia Menor. Por quê? Porque elas eram exportadoras, a cidade era uma exportadora de lã. Eles produziam um tecido, né, uma lã preta com brilhante, né, e eles vendiam pra caramba esse tipo de lã. Eles também exportavam colírio para os olhos, eles exportavam também pomada para os ouvidos e o serviço bancário, né, a movimentação de dinheiro que entrava e saía naquela cidade, né, ou de moeda de prata, de ouro, sei lá, a moeda da época, era muito grande. Então Laodiceia era uma cidade, né, de pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas financeiramente falando. Portanto, eu acredito que para eles não tinha nenhum problema eles ajudar o lado de fora, nenhum. Mas sabe, irmão, para Deus, quando você tem abundância, não é uma prova de amor você ajudar quem está lá. Não. Eu acho que para quem tem abundância, quem tem condição de ajudar, diante de Deus, se é uma pessoa que o Senhor prosperou, que o Senhor deu a bênção financeira, eu acredito que é uma obrigação ajudar. Não é uma prova de amor. Agora, isso é
minha opinião. Você pode pensar diferente, não tem problema. Agora, se você quiser provar para o Senhor alguma coisa, dê no pouco. Ajude quando você não tem abundância. É ali que se prova de verdade quem serve e quem não serve. Servir na abundância é muito fácil. Eu quero ver servir na falta dela. Eu quero ver você tirar da sua despensa, que nem está tão cheia assim, um pacote de feijão, um pacote de arroz, e dar para quem precisa. Pastor, mas eu não tenho nem para mim, eu vou dar para o outro. Irmão, é assim que funciona. O Senhor Jesus, Ele nos ensina sobre a parábola dos talentos, sobre aquele que é fiel no pouco. O Senhor então o colocará sobre o muito, porque Ele também vai ser fiel lá. Mas aquele que já não é fiel no pouco, ele não prospera, irmão. Ele não chega no muito, sabe por quê? Porque se ele não é fiel no pouco, quando ele tiver em abundância, ele também não vai ser fiel coisa nenhuma. A pior ilusão que a gente tem é a gente pensar: quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar alguém. Você não vai. Porque um coração generoso, presta atenção nessas palavras, um coração generoso não nasce na abundância, mas nasce na necessidade. Eu vi o outro necessitando, eu vou atender. Porque se eu não confiar que o meu Senhor, Ele é fiel para suprir todas as minhas necessidades, irmão, significa que não é Deus que controla a minha vida, mas Mamon. Pastor, quem que é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. E a própria palavra do Senhor já diz: não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, o Deus todo soberano, ou você serve às riquezas. A única coisa que Jesus chamou de Senhor além de Deus foi as riquezas, irmão, porque isso mexe com o coração do ser humano. Se existe algo que mexe com o coração do ser humano, é o tal do dinheiro. E eu acho interessante a colocação lá em Apocalipse 20 e 21, sempre confundo, está por ali, né? Quando fala ali da Nova Jerusalém, não diz que as ruas são de ouros, isso é um equívoco, não fala isso. Mas a Bíblia diz que as ruas são como de ouro, semelhante, como se fosse de ouro. Eu acho engraçado e até mesmo bem profundo uma observação que o pastor Luciano Subirá fez uma vez. Ele disse: por que será que as ruas ali daquele local se assemelham ao ouro? Porque para Deus aquilo que aqui na terra a gente se mata para conquistar, para Deus isso não passa de poeira para os nossos pés. Por isso que a gente costuma dizer que Deus é o dono do ouro e da prata, né? E não só a gente fala isso, a própria palavra afirma essa coisa. Mas para Deus isso é como se não fosse nada. Então, irmão, por que eu estou dando essa introdução? Só para você entender a profundidade dessa igreja. Ela tinha o recurso. Eram pessoas bem-sucedidas demais. Existe um problema nisso. Porque quando a gente confia no recurso, significa que a gente já não confia mais em Deus. Se hoje você pensa em trabalhar para trazer segurança para sua casa, significa que o sentinela que não dorme já não é mais o segurança da sua casa. Se você só pensa em dinheiro para conseguir promover uma saúde melhor para sua família, significa que aquele que cura toda doença, toda enfermidade, sabe, já não governa mais sobre a sua casa, irmão. Cuidado. Pastor, então é errado eu trabalhar para eu ter um recurso para dar uma segurança maior para minha família, para a gente conseguir pagar um plano de saúde, para a gente viver um conforto melhor? É pecado isso? Não, não é pecado isso. O problema é onde está o seu coração enquanto você corre atrás dessas coisas. Porque Mateus 6,36 vai nos ensinar como que é a ordem das coisas. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, não é problema você correr atrás de uma vida melhor e mais satisfatória para você nessa terra. Não, eu digo sempre isso aqui: o princípio de toda prosperidade financeira é obediência ao Senhor e trabalho. Não é errado você fazer essas coisas. Errado é você depositar a sua confiança nisso.
Errado é você, sabe, se sentir mais confiante só quando a sua conta bancária está cheia. Quem está entendendo? Balança a mão assim, só para eu ver. Senão eu vou começar de novo, eu me apresento e tudo mais, gente. Esse era o problema dessa igreja. Olha como que o Senhor, Ele se refere à igreja de Laodiceia. Detalhe: embora a igreja de Laodiceia foi deixada para a última carta, ela foi uma das primeiras cidades a ter uma sede cristã, um templo cristão. Então eu acredito, né, alguns historiadores confirmam essa história, outros dizem que talvez não, mas eu acredito que depois de Éfeso, Laodiceia foi a segunda igreja fundada, né, nessa viagem missionária da Ásia Menor de Paulo. Alguns dizem que sim, outros acreditam que foi lá pela terceira ou quarta, não importa a ordem, mas a real é que Laodiceia foi a primeira cidade a edificar um templo para o cristianismo, para os seguidores de Jesus. Por quê? Porque eles tinham recurso. E é engraçado que em meio a tudo isso, o Senhor Jesus vira para eles e diz assim: ei, você diz, eu estou rico, adquiri muitas riquezas e não me falta nada. Olha que eloquência. Jesus não está dizendo isso para alguém que não o conhece. Não, Ele está dizendo para uma das primeiras sedes do cristianismo, dizendo assim: vocês dizem para si que agora que vocês estão ricos, vocês não precisam de mais nada. Como que vocês não precisam de mais nada se eu, o Senhor, já não estou mais aí com vocês? Sabe, um problema da igreja desses tempos, irmão, desses tempos, é que nós temos o ouro e a prata, mas perdemos a essência. A essência de Atos capítulo número 3, que Pedro e João, indo à porta, né, formosa do templo para a oração da hora nona, por volta das 3 horas da tarde, tem ali um coxo de nascença, e ele diz: por favor, me dá uma esmola. E Pedro e João viram para eles e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, a essência, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ele diz: em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí hoje parece que nos dias de hoje o negócio se inverteu. Hoje nós temos o ouro e a prata, mas nós não temos mais a essência, o poder do Espírito Santo agindo de forma visível e invisível no nosso meio. Nós não temos mais a ousadia de pegar um paralítico pela mão e dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe por quê? Porque nós ficamos orgulhosos demais. Pastor, e se nada acontecer, o que vai ser da minha credibilidade? Irmão, você não tem credibilidade nenhuma, porque você não está fazendo no seu nome, você está fazendo no nome que é acima de todo nome. Mancharia a sua credibilidade se você dissesse: em nome do pastor Felipe, levanta e anda, e com certeza nada ia acontecer, porque o nome do pastor Felipe não tem poder nenhum. Se você também falasse no seu nome, com certeza mancharia a sua credibilidade, porque você também não tem autoridade nenhuma. Mas nós falamos no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus, e Ele é poderoso para fazer. Amém? Se Ele quiser. Pastor, e se Ele não quiser? Ele continua sendo glorificado, porque Ele é soberano. Se Ele quer curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, Ele não vai curar. Tudo que eu preciso fazer é me posicionar como alguém que caminha na essência e na autoridade do Espírito Santo, e pelo menos tentar levar cura para quem está doente, libertação para o cativo, o evangelho para quem está perdido. É o que nós como igreja precisamos fazer, mas hoje não, nós estamos confortáveis nos nossos tempos, porque nós estamos ricos, e aí parece que não nos falta nada, porque agora a banda está legal, porque nós temos dinheiro hoje para comprar bons instrumentos, e nós temos dinheiro também para investir em tecnologia na igreja, e aí a gente põe uns negócios no nosso ouvido, né, uns fones, um monte de cabo,
E alguns colocam até um robozinho para ficar falando, introdução, 1, 2, 3, 4, e a banda começa todo mundo juntinho. A banda já não erra mais porque tem um tal de VS no ouvido controlando todo o momento de louvor. Esse é o problema, nós viramos músicos. Músicos conseguem ser controlados, adoradores não, irmão. Adorador não controla aquilo que ele vai fazer. Músico controla tudo, ele controla a introdução, ele controla o início, ele controla o refrão, ele controla a ponte e volta, e agora a guitarra faz solo, e agora só bateria, e faz isso, irmão. Adorador não tem isso, porque ele expressa aquilo que vem do Espírito. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer tudo bagunçado em nome da adoração, não é isso, irmão. Mas às vezes a gente tem que abrir mão da organização para que o Espírito possa fluir, porque hoje os nossos cultos são todos organizadinhos demais. Nós temos a hora da introdução, e aí a irmã Carol vem aqui, ela lê uma palavra e ela faz uma oração, e aí a gente passa para a hora do louvor, e aí a gente tem os 20, 30 minutos de louvor, e aí fazemos mais uma oração, tiramos o dízimo, e aí nós falamos, agora é a hora da palavra, e o pastor Felipe vem aqui, enche o saco de vocês, 50 minutos falando na cabeça de vocês, né, sobre a palavra de Deus, e aí de repente nós falamos, agora é a hora da oração final, e aí a gente ora abençoando todo mundo. Às vezes alguns aceitam Jesus, nós oramos para eles, e aí de repente nós falamos, agora a gente vai encerrar, é a hora da bênção apostólica. E a hora do Espírito Santo, irmão? Que hora que é a dele? Que hora que ele vai poder se movimentar com liberdade? Porque enquanto a gente estiver controlando a hora para tudo, qualquer hora que a gente fala, seja bem-vindo Espírito Santo, e faz do jeito que você quiser. Porque algumas reuniões nós somos completamente tomados pelo Espírito Santo, irmão, e nem louvor não tem. Porque a gente não consegue cantar uma música ensaiada, porque nem sempre é de música ensaiada que Deus está à procura. Pelo amor de Deus, João capítulo de número 4, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e... Nem todo mundo que canta está adorando. Tira isso da sua cabeça, irmão. Nem todo mundo que levanta a mão está adorando ao Senhor. Tira isso da sua cabeça, irmão. Porque a verdadeira adoração, ela acontece em espírito e em verdade. Quem está comigo, diga amém. Não, fala um amém de crente aí, por favor. Não, para fora assim, amém. Isso, não precisa ter vergonha não, gente. A gente está tudo em casa aqui. Não? Pode dar uns amém aí, em nome de Jesus. Bom que você me ajude. Então às vezes é isso que o Senhor Jesus está perguntando para nós hoje. Porque nós olhamos e nós estamos tratando mais de igreja, claro, mas nós podemos levar para o lado pessoal. Às vezes nós olhamos a nossa casa, né? E agora a nossa casa está toda mobiliadinha, tranquila, linda, maravilhosa. Nós temos um carrinho bom. Pastor, meu carro não é tão bom. Se não fosse, você não estava com ele. Não é? Te cobre da chuva, te leva aonde você precisa, irmão. Como que você fala que isso não é bom? Então vai andar de a pé. Você vê o que é bom no sol de hoje à tarde, misericórdia. Vai lá, já que você não valoriza o que o Senhor tem te dado, então larga a mão. Mas enfim, parece que eu estou nervoso, mas não estou. Tá? É tranquilo, é só para a gente pensar. Mas aí a gente olha para essas coisas, para a nossa casa, para os bens que nós temos, e nós falamos assim, agora eu estou sossegado. Agora eu já conquistei tudo que eu precisava, já tenho minha casinha financiada, mas eu consigo ir pagando, meu carrinho já está quitado, as mobílias estão tudo novas, está tudo bonitinho. E aí o Senhor está lá de cima falando assim, e eu estou aonde? Cadê seu tempo de oração? Cadê seu tempo de leitura da palavra? Por que você não jejua mais? Por que você não se sacrifica mais um pouquinho para mim? Aonde que eu fui parar no meio da sua casa? Porque antigamente você tinha um espaço para mim, hoje já não tem mais, os móveis não deixam. Antigamente você tinha um tempinho para mim, hoje já não dá, sua rotina é apertada demais. A verdade, irmão, é que existe uma frase que é clichê, não bíblica, mas que faz todo sentido. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Porque você pode ter tempo para tudo na vida, mas se você não tiver tempo para Deus, irmão, você vai se arrepender amargamente pós-vida. Porque não adianta, irmão. Eu acho que todo quinta fundamental dessa série eu perguntei a mesma coisa, e aqui lá vai de novo.
Lá vai de novo a mesma pergunta que eu fiz nas últimas 6 pregações: quanto vale 80 anos perto de uma eternidade, irmão? Nós conseguimos calcular 80 anos, mas nós não conseguimos calcular uma eternidade. Eternidade é um tempo infinito, irmão. Portanto, se você não tiver tempo para Deus daqui nos seus 80 anos de vida em terra, sei lá, alguns vivem mais, outros vivem menos, não interessa. A questão é, enquanto você não tiver tempo para Deus nessa vida, irmão, você não vai ter tempo para Ele depois, porque Ele não vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Não, muito pelo contrário, Ele vai falar: aparta de mim, porque eu não tive tempo de te conhecer. Por quê? Porque você estava ocupado demais, dizendo: não, eu preciso ficar rico para que eu fique satisfeito, para que eu tenha tudo. E na verdade você ainda não percebeu que tudo que você precisa está em Jesus. Verdade é que você não percebeu ainda que a satisfação que você tanto procura nas coisas ou em outras pessoas está em Jesus. Você só não percebeu ainda, irmão, mas quando você perceber, você vai entender o porquê que às vezes os crentes é chamado de louco, porque vive de igreja em igreja, né? Parece que todo dia está na igreja. Por que os crentes chamados de louco? Porque ficam dias sem comer, né? E falam umas línguas estranhas, irmão. Nós somos chamados de louco porque nós entendemos que Cristo é tudo que nós precisamos. Amém, irmão? Em nome de Jesus, entenda isso. Sabe, irmão, nós não podemos deixar que aquilo que nós temos nos torne indiferente à presença de Deus. E eu quero caminhar quase que para o final aqui. Como assim, pastor, aquilo que nós temos? Sabe, irmão, não sou contra a modernidade da igreja. Não sou contra a igreja ter recursos. Não sou contra a gente colocar umas luzes legal, pôr uma bateria boa, ter um som bom, melhorar as cadeiras, né? Tirar essas de plástico, pôr umas, né, melhores. Não sou contra essas coisas. O problema é, será que quanto mais a gente melhora a estrutura física, nós melhoramos a estrutura espiritual? Ou será que quanto mais nós melhoramos a estrutura física, mais a estrutura espiritual é deixada de lado? Será que nós nos preocupamos mais em colocar luzes dentro da igreja ou luzes dentro do próximo? Ou colocar luz dentro de nós? Será que nós nos preocupamos mais em alguém ouvir bem a nossa voz? Ou nós nos preocupamos mais em, sabe, nos separar para que alguém não possa ouvir a nossa voz bem, mas audivelmente a voz do Espírito Santo dizendo: chegou a sua vez, cara. Hoje é você que eu vou pegar. Nós não podemos nos tornar indiferentes à igreja, irmão. Principalmente aqui. Como que a gente diz que aqui é a casa do Senhor se Ele não se manifesta mais em nosso meio? E a culpa não é dele, Ele está doido para se manifestar, é a gente que não deixa. E aí o Senhor continua tratando com essa igreja e diz assim: cara, você não é rico nem nada. Você não reconhece. Sabe por quê, irmão? É diferente você perceber e reconhecer. Todo mundo que está no caminho errado percebe, mas nem todos vai ter a coragem de reconhecer: não, eu estou errado mesmo. Talvez você já passou por isso numa discussão. Não é verdade? A pessoa sabe que ela está errada, ela tem essa consciência, mas ela não reconhece. Ela fala: mas não estou. O mundo inteiro está vendo que está, e ela está afirmando que não está. Porque você perceber e reconhecer é coisas completamente diferentes. Nós às vezes percebemos que nós estamos indo num caminho completamente errado, mas nós não queremos reconhecer. Porque quando você reconhece, você precisa mudar sua rota. Quando você reconhece algo, choca com o seu ego, você fala assim: eu não posso mais viver desse jeito, eu não posso mais caminhar com esse tipo de gente. E não é desprezando esse tipo de gente, não, é porque tem amizade que já não te cabe mais, cara. Tem amigos que você sabe que só vai te levar para o buraco, e você percebe isso, mas muitas vezes você não quer reconhecer. Por quê? Porque em algum momento isso parece saudável para você. Você fala assim: mas eles são legais, irmão. Não existe nada legal que te afunde. Isso não é legal, você está te levando para o buraco, você está te afundando, irmão. Você está te levando a fazer coisas que você não deveria. Isso não é legal, irmão, isso não é amizade. Não. Parece clichê, frase de crente, que a amizade boa é aquela que te aproxima de Deus, irmão.
Mas eu vou mudar um pouquinho. Amizade boa é aquela que, se não te aproxima de Deus, pelo menos não te afasta dele. Pode até não ser um exemplo para você e falar, vamos na igreja. Não, mas se só não te afasta de Deus, já, tudo bem, mais ou menos. Aí você tenta levar ele para Deus, está mais certo. Mas se está tentando te puxar para o buraco, irmão, chuta que é macumba. Não dá. Vaza fora disso. A mesma coisa vale para relacionamentos, a mesma coisa vale para negócio, a mesma coisa vale para a igreja. Se a igreja que você visita, se a igreja que você congrega, sei lá, se a igreja que você está, irmão, não bate contra o pecado, sinto muito, não é uma igreja que quer te ver no céu. Se a igreja que você congrega não fala mais da ação do Espírito Santo, mas só fala de dinheiro e que você pode, que você consegue, te exalta e que Deus te fez assim para dominar, para ser um general, para governar, irmão, esquece, isso não leva ninguém para o céu, não. Eu já disse que eu não sou contra essas coisas, mas sinto muito, a verdade do Evangelho não é essa. Não é você pode, mas é em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo, irmão, eu não posso nada. Eu só posso todas as coisas em Cristo, porque é Ele que me fortalece, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Repense nisso. Porque o Senhor diz, olha, você precisa reconhecer que você é um miserável. Em algumas traduções diz desgraçado. Você vê o tanto que o Senhor estava, bravo com aquela igreja. Por quê? Porque eles tinham tudo, irmão. Eles eram aquela igreja que era para fazer toda a diferença. E por que não fazia, pastor? Porque perdeu a essência. Tinha tudo, mas não tinha nada. Está confuso, pastor? Tinha toda a riqueza, todos os bens materiais, tinha tudo para explodir, para ser a melhor igreja, para ajudar os outros, para dar um bom testemunho. Mas, irmão, não adianta a gente querer fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Não adianta a gente querer pregar o Evangelho sem a gente se levantar cheio do Espírito Santo. O que muda a mensagem, irmão, não é o meu conhecimento, é a autoridade que vem do alto. Vai ler Atos 2, Pedro, ele se levanta, e a palavra de Deus diz que ele se levanta cheio do Espírito Santo com ousadia. Porque aquilo que traz ousadia para a nossa vida, para a gente pregar uma palavra que os caras falam assim, meu Deus, o que é isso? Não é a nossa, como alguns gostam de usar o termo, a nossa sapiência. Não, irmão, é a presença do Espírito Santo. Por isso que eu dou risada quando alguns dizem assim, pastor, mas eu não sei nem falar direito, como é que eu vou falar de Jesus? Aí, irmão, se levanta, sabe, na autoridade do Espírito Santo, se levanta cheio do Espírito Santo e deixa que Ele fale através de você. Mas eu falo tudo errado, continue falando tudo errado, não tem problema, porque aquele que o Espírito Santo quer usar, irmão, pode ser analfabeto, pode não saber falar direito, pode falar tudo na gíria, pode não ter muito conhecimento, científico, matemático da nossa língua portuguesa. Isso para Deus não interessa, irmão, porque aquele que Ele quer usar, Ele mesmo coloca as palavras na boca. De repente você vai estar lá falando e vai lembrar de uma passagem bíblica. Você vai lembrar de uma passagem bíblica que você nem lembrava que você tinha lido. O que é isso, pastor? Você lê a Bíblia demais? Não, irmão, é o Espírito Santo ajudando a gente na mensagem. Tem alguns versículos, irmão, em nome de Jesus, que eu cito aqui em cima, que quando eu chego em casa eu vou conferir para ver se eu não falei besteira. Por quê? Porque eu cito o versículo e a referência. Só que eu, Felipe, quando eu vou caçar na minha mente, eu não lembro, mas vem, simplesmente vem, e aí eu solto. Isso é o que? O Espírito Santo ajudando na mensagem, conduzindo a mensagem. Nem tudo eu sei, quem estava terça-feira na célula viu. Mas nós precisamos mais disso, de pessoas que se levantam na autoridade do Espírito Santo. Porque quem se levanta na autoridade do Espírito Santo se levanta com ousadia. O bom dia que você dá, irmão, soa diferente quando você está cheio do Espírito Santo. Para você é um simples bom dia, para a pessoa que está recebendo é como se o Espírito Santo fosse lá no coração dela e tocasse. Uma pergunta de tudo bem, deixa eu olhar o horário, está cedo. Mas uma pergunta de tudo bem que você faz, às vezes para você é só uma pergunta de tudo bem, mas
Sabe, para quem está recebendo, é como se o Espírito Santo fosse lá e tocasse lá na alma da pessoa e ela já desmanchasse. Recentemente isso aconteceu comigo aqui no supermercado das Nações. Fui passar para comprar alguma coisa que agora eu não lembro o que era. Estava sozinho. E aí eu tenho sempre esse costume. Eu chego no caixa, eu dou bom dia, boa tarde ou boa noite e pergunto: tudo bem? Eu cheguei, era por volta ali da 1h da tarde. Eu cheguei ali no supermercado das Nações aqui. A pessoa que me atendeu falou: boa tarde. Falei: boa tarde, tudo bem? Ela olhou bem fundo assim para mim, uma moça, e disse assim: não estou bem. Irmão, qual que é o sentido de alguém que nunca te viu e possivelmente acharia que você só está sendo gentil como cliente, querer abrir o coração para você ali na hora? Se não for uma movimentação do Espírito Santo, irmão, não é mais nada. Por quê? Porque eu faço isso todo santo dia. E nem todo santo dia a pessoa vira para mim e fala: não estou bem, estou passando por isso. E aí eu falo: vamos fazer uma oração. Não é assim que funciona. Mas esse dia foi diferente. A pessoa já olhou para mim bem fundo no meu olho e falou: não estou bem. E aí, para não ser indiscreto, porque tinha mais gente na fila, infelizmente só ela no caixa, porque se tivesse outro, com certeza eu gastaria mais tempo com ela. Diz assim: eu não sei o seu problema, não sei o que você está passando, o que é. Eu sei que Jesus é capaz de resolver todas as coisas. Eu falei: tudo vai ficar bem, pode ficar tranquilo. Ela deu um sorriso e falou assim: se Deus quiser. Falei assim: Ele quer, faz sua parte. Aí paguei, ela agradeceu e eu fui, irmão. Pastor, e a palavra surtiu o efeito? Só Deus sabe, irmão, mas o meu posicionamento é entregar uma mensagem. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos disso, vamos caminhar para o final. Como eles eram exportadores de linho, o Senhor Jesus vira para eles e diz assim: aconselho que de mim compre roupas brancas para vestir, porque vocês estão nus. O Senhor está falando: chega de produzir lã preta e brilhante para que você fique formoso diante dos homens. Não, compre roupas brancas e limpas de mim, que significa pureza, que significa santificação. Roupas brancas e limpas, sem mancha, sem pecado, sem aparência. Aí ele continua dizendo: compre colírio para ungir os seus olhos. Olha que ironia, Jesus estava mandando um exportador de colírio comprar colírio para que ele pudesse ungir os olhos e ver. Jesus, ele está fazendo um paradoxo aqui com a cidade. Aquilo que ela exportava com ela mesma, está dizendo: você vende colírio para os outros, mas você não pinga nos seus próprios olhos, você está cego. E aí ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Sabe qual que é o nosso problema, irmão, hoje em dia? É que a gente ouve uma palavra de repreensão, e se você faz parte dessa casa, você ouve muito, que é o que mais a gente traz aqui. Mas por quê? Porque a gente entendeu isso aqui como um princípio, irmão. O Senhor disciplina e corrige quem Ele ama. Se Deus não está te disciplinando, se Ele não está te corrigindo, significa que Ele não te ama. Isso nunca vai acontecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. É impossível Deus não amar você, irmão. Por isso que Ele sempre vai mandar alguém para ir lá chamar a sua atenção. Por isso que Ele sempre vai usar, nem que seja alguém que está lá de fora, que nem conhece a palavra de Deus, para te dar um toque, tipo assim: ué, mas você não é crente? Aí você morre de vergonha. Aquilo ali é Deus usando, né, para te dar uma correção, uma disciplinada ali. Ô meu filho, dá um jeito aí no seu testemunho, pelo amor de Deus, está passando vergonha, né? Pastor, e quando Deus tiver ninguém para usar, e Ele abre a boca até da jumenta, mas que Ele usa alguma coisa, Ele vai usar para te corrigir, para te disciplinar, porque Ele te ama, irmão. Sabe por que um pai, eu digo como pai, por que eu disciplino, por que eu corrijo a Sofia? Para o bem dela, irmão. Pastor, mas é muito novo, irmão. Ninguém é novo demais para ser disciplinado. Eu sei o que a falta de disciplina causa na vida dos outros. Por quê, pastor? Porque eu era indisciplinado.
sem hora para dormir, sem hora para acordar, fazia as coisas como eu queria, quando eu queria. Não tive tanta disciplina na escola e eu não me orgulho disso. Fui para a diretoria algumas vezes, por incrível que pareça. Não tirava notas boas às vezes. Gente, vocês têm noção que às vezes eu ia para a escola para dormir? Eu tive que apagar esse vexame do meu Instagram, mas na época eu postei porque eu achei o máximo. A gente levou travesseiro para a escola, cara. E se eu contar para vocês que nenhum professor foi lá e tirou a gente da sala porque a gente estava dormindo na carteira em cima de travesseiro ainda, uma ofensa ao professor. Na época a gente estava se achando o máximo. Hoje eu olho e falo, como que a gente era idiota, é ridículo, né? A gente estava afrontando o professor, dizendo que não importava quem estava lá na frente, a gente não queria saber. Então o que a gente foi fazer lá? Até apaguei essa vergonha, mas a gente levou travesseiro para a escola para dormir. Gente, a cama é muito mais confortável. Por causa dessa falta de disciplina eu me enrolei com os estudos algumas vezes. E o que a falta de disciplina traz, pastor? Atraso. A pessoa não é disciplinada na escola, bomba, aí tem que ir para o SESEC ou ficar repetindo de ano. A pessoa não é disciplinada no trabalho, o que acontece? Perde o emprego. E a gente sabe que emprego, por mais que alguns conseguem rápido, não é algo tão fácil de conseguir, não. Eu, na verdade, admiro quem troca de emprego todo mês. Eu falo, velho, você tem alguma coisa, porque o tanto de gente que reclama que está há meses procurando emprego e não consegue, não é brincadeira. E você todo 3 meses você sai de um, porque você é péssimo funcionário e está em outro. Você é incrível. Falei, ou você é incrível ou as empresas só contratam quem não presta. A gente precisa ver esse equilíbrio. A falta de disciplina traz atraso, irmão. Portanto, é melhor que nós deixemos com que Deus nos discipline, para que as promessas dele não tenham tardia na nossa vida, elas não se atrasem. Quem está entendendo, diga amém. Vamos caminhar para a conclusão. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, seja inteligente, seja pronto para agir e arrependa-se. E aí vem o versículo mais famoso de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Irmão, muita gente usa isso aqui para falar com o não convertido, mas Jesus usou isso aqui para falar com a igreja. Eu imagino a infelicidade de Jesus dizendo assim: vocês estão aí dentro, igreja, mas eu estou aqui fora, e eu estou batendo na porta. Será que alguém vai conseguir ouvir a minha voz? Será que alguém vai ouvir a minha voz e vai abrir a porta para que eu possa entrar e ceiar com vocês? Deixa eu dizer algo que talvez vai chocar você, mas tudo bem. Eu preciso dizer: nem toda igreja que está com a porta aberta, Jesus está dentro. Nem toda, irmão. Tem igreja que eu acredito que o Senhor está assim: ei, eu estou lá na porta batendo. Cara, vocês começaram o culto sem eu estou aqui de fora. Será que alguém vai ouvir minha voz? Será que alguém vai parar com essas músicas altas, né? Com esses trend de última geração que tampou o ouvido de vocês, deixou vocês surdos, porque vocês não estão conseguindo perceber que eu estou. Irmão, hype não é presença. Sensação prazerosa nem sempre é presença. Arrepio nem sempre é presença. Alto astral não é presença, irmão. Às vezes nós conseguimos perceber a presença do Senhor numa reunião como essa, mais quieta, mais tranquila, com um fundinho tranquilo de teclado aqui no fundo e só uma voz falando. A gente consegue perceber a presença e o cuidado de Deus conosco. E se nós não tomarmos cuidado quando está tudo, né, lá em cima e está todo mundo muito bem agitado, às vezes Deus não está lá. Ele está lá na porta batendo e ele está falando: eu quero entrar. E talvez Ele esteja falando isso conosco hoje, nessa noite. Ei, eu estou na porta, eu estou batendo.
Será que você consegue ouvir a minha voz e deixar eu entrar para que eu possa ceiar com você, irmão? Eu já falei disso, não tenha medo da ceia do Senhor. Por quê? Porque quando Ele se assenta na mesa, é para trazer comunhão, é para trazer visão, para trazer clareza. A mesa do Senhor é uma mesa de comunhão, irmão, não uma mesa de vergonha. O Senhor não vai expor os seus pecados na mesa. O Senhor não vai expor a sua imoralidade na mesa. O Senhor não vai expor o seu fracasso na mesa, porque a mesa do Senhor não é um lugar de expor vergonha, mas é um lugar de cura e de conceder honra. Como que você sabe disso, pastor? O Senhor tinha tudo para expor Judas Iscariotes na mesa, irmão, e Ele não o fez. Se Ele não expôs o traidor dos traidores, Ele também não vai expor a gente. Então, pastor, por que tem hora que Deus usa alguns pastores para expor pecado em cima do altar e envergonhar as outras pessoas? Irmão, Deus não envergonha ninguém. Deixa eu falar isso bem profundo no seu coração e aqui a gente encerra. Se Deus está usando alguém para expor pecado em público, é porque Ele já cansou de falar em privado e a pessoa não tomou uma posição. Aí Deus fala assim: deixa eu ver se eu falando na frente de todo mundo, ela pelo menos queima a cara e toma um jeito. Irmão, quando Deus expõe pecado é porque Ele já cansou. Ele já cansou de repreender no particular. Ele te repreende diretamente. Ele usa um irmão para chamar no canto: irmão, pelo amor de Deus, o Senhor está me mostrando isso, abandona esse pecado. E o Senhor vai te tratando, te tratando. Chega uma hora que Ele não aguenta mais e fala assim: deixa eu ver se pelo menos com a vergonha. Ele cria vergonha. E aí é por isso que a gente vê alguns pregadores e a gente chama esses caras de sem sabedoria. Vai lá, cara sem sabedoria, para que falar em cima do altar, irmão? Às vezes é porque o Senhor falou: é para expor aí mesmo. Porque eu já cansei de expor no cantinho. A pessoa não toma posição. Então vamos ver se agora ela toma. Por quê? Não dá para ela ficar meia boca. Guarda isso na sua mente. Morno Deus vomita. Então quando o Senhor está perto de vomitar a pessoa, Ele expõe para ver se ou ela esquenta de vez ou ela esfria de vez. Mas no meio do caminho ela não fica. Entenda isso, irmão. Pastor, fiquei com medo agora. Não fique, irmão. Seja diligente, se arrependa, conserte a sua vida com o Senhor, sabe? Ouça a voz dEle, abre a porta, deixa Ele cear com você, irmão, porque a gente precisa ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei o direito de assentar em meu trono comigo, assim como eu também venci e assentei no trono com meu Pai. Para mim essa é uma das maiores promessas da Bíblia. Você já imaginou, irmão? Você venceu. Pastor, venci o quê? Você venceu tudo que você aprendeu hoje e também tudo que você aprendeu com as outras 6 igrejas. Nós falamos de muita coisa. Pastor, não assisti, está lá no YouTube. Vê lá, tem até uma playlist lá, que eu fiz questão de criar essa playlist com essas mensagens para você poder ver em sequência e não perder nada. Mas imagine, irmão, você vence. E aí você tem a honra. Porque aqui fala direito. Mas para não parecer que a gente é demais, vamos dizer a honra, o privilégio de se assentar com Jesus no trono dele, irmão. No trono, um lugar de autoridade, um lugar de destaque. Você vai poder se achegar e se assentar no trono com Ele. Ah, irmão, isso para mim é demais. Eu quero poder me assentar no trono com Jesus. Pode ser que eu faça algumas perguntas que Ele vai rir da minha cara e falar: que pergunta trouxa, né? Mas eu quero ter o privilégio de sentar lá e pelo menos perguntar assim: como que o Senhor me suportou? Só para ver a resposta dele, né? Como que o Senhor não, né, desistiu de tudo, mandou uma bola de fogo consumir todo mundo, porque nós era difícil demais, Deus. O que você perguntaria para Jesus se você se assentasse no trono com Ele, irmão? Pensa aí um pouquinho, feche seus olhos, curva sua cabeça, por gentileza. Mas o que você perguntaria se você se assentasse com Jesus no trono? Ou o que você falaria para Ele?
Como você se relacionaria com Ele? Isso é uma promessa para aquele que vencer. Pastor, nesse exato momento eu estou perdendo. Eu tenho uma boa nova para te dar nessa noite, irmão. Seja diligente, se arrepende, volta. E saia daqui hoje mais do que vencedor em Cristo Jesus. Saia daqui com a certeza que você vai vencer, porque a força não é sua, mas está em Cristo. Nós temos um sério problema quando aquilo que nós temos, quando aquilo que nós sabemos, quando aquilo que nós fazemos se torna mais evidente do que Cristo. Isaías 42:8 diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Sabe, irmão, aonde a exposição humana, vou encerrar com essa frase, aonde a exposição humana, o que é a exposição humana? Quem eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço e aquilo que eu sou, se torna mais evidente que a exposição de Cristo, quem Ele é na minha vida, o que Ele fez através de mim, o que Ele continua fazendo, como Ele me capacita. Quando a exposição humana se torna mais evidente que a exposição de Cristo, Ele se retira. Isso vale para a sua vida, isso vale para a igreja. Uma igreja onde a exposição humana, onde as coisas são mais expostas do que Cristo e a verdade, que é a palavra de Deus, quando se torna mais evidente que Cristo, Ele se retira, porque Ele não dá a glória dele para ninguém e nem para nada. Amém? Coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus, vamos orar. Quantos entendeu a mensagem? Levanta a mão, mas de verdade assim, né? Vai falar, pastor, fiquei meio confuso em algumas coisas, né? Não entendi direito. Se você não entendeu direito, eu vou te dar um conselho. Reveja essa mensagem quantas vezes for preciso. Você vai entender. Pastor, pode ser que eu não entenda porque eu sou muito novo nesse assunto. Tudo bem, irmão? Tá tudo certo. Ao seu devido tempo você vai entender do que eu estou falando. Talvez para nós que já temos um pouco mais tempo de crente, a gente sabe exatamente do que nós estamos falando aqui. Talvez para você tudo é muito novidade, mas não tem problema. O Espírito consegue ministrar até mesmo para quem é novo. Uma coisa é certa, Ele está à porta e Ele está batendo. Será que alguém consegue ouvir a voz de Cristo hoje? Pastor, eu consigo ouvir a voz de Cristo hoje. Amém. Deixa Ele entrar e ceiar com você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela sua doce presença. Te agradecemos, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, Pai amado, porque nessa série de mensagens o Senhor abriu os nossos olhos de tanta coisa que às vezes nós fazemos em nome do Senhor, mas o Senhor nem está concordando, o Senhor nem está aqui. E Pai amado, nessa noite nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos no passado, que o Senhor não estava aprovando. Nos arrependemos de tudo aquilo que nós fazemos no presente, que o Senhor não está aprovando. E Pai amado, nós pedimos que o Seu Espírito Santo nos tome de tal maneira a ponto de nós não cometermos o erro de fazer no futuro algo que o Senhor desaprova. Porque nós sabemos, Pai amado, que nem tudo que dá certo o Senhor está aprovando. O Senhor disse para Moisés falar com a rocha, e ele feriu a rocha, e o problema é que saiu água, Senhor. Deu certo, mas o Senhor o reprovou. Ah, Pai amado, nós não queremos cometer esse erro de ver as coisas dando certo, mas o Senhor não aprovando. Tem misericórdia de nós. Essa noite nós nos arrependemos e nós pedimos como igreja, sara a igreja brasileira, Pai. Sim, nós aqui somos um pequeno rebanho, mas isso para o Senhor não difere de nada. Nós pedimos, sara a igreja brasileira, Pai amado, de todo exibicionismo, Pai amado, de toda doutrina, que são doutrinas humanas, incoerentes com a Tua palavra, Pai amado, de todos os pastores que usurpam, que usam, Pai amado, os membros para enriquecerem a si mesmo.
de todos, Pai amado, que buscam, infelizmente, glória para si ou para o seu templo. Pai amado, tem misericórdia de nós, que nós possamos viver o cristianismo puro e simples, que nós podemos, Pai amado, que nós possamos nos posicionar e, Pai amado, nos levantarmos como igreja, não de qualquer jeito, mas na autoridade do seu Espírito Santo, com ousadia e intrepidez, porque os dias são maus. Sim, Pai amado, o cerco está fechando, os dias estão sendo abreviados por amor aos santos. Nós sabemos, Pai amado, e nós não temos medo disso, mas nós sabemos que há uma perseguição chegando, e nós te pedimos força, e que possamos estar totalmente rendidos ao Espírito Santo, para nós termos ousadia de bater de frente com o mal, sem nenhum medo de consequência, Jesus. Porque a consequência maior que nós poderíamos ter é passar uma eternidade sem o Senhor. Nos conceda essa graça e abençoe a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, cada casa aqui representada. Eu já quero, Pai amado, orar para encerrar e declarar a bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre cada família, casa aqui representada, sobre cada local de trabalho, em nome de Jesus Cristo. Que a partir de hoje, Pai amado, eles possam se posicionar de uma maneira diferente, que eles possam se levantar em casa cheios do Espírito Santo, que eles possam estar no trabalho cheios do Espírito Santo. Pai amado, que onde eles forem, com quem eles encontrarem, Pai amado, o seu Espírito Santo dê ousadia, e Pai amado, transforme a palavra deles, Pai amado, em um movimento espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Aleluia.